Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o PS3, mas eu vou falar mais sobre o sistema dele. Como processador Cell. Cell é o nome atribuído para uma arquitetura de microprocessador desenvolvida numa joint venture entre a Sony, Toshiba e IBM. Do projeto da arquitetura até a primeira implementação foram gastos 4 anos, começando em março de 2001, num custo estimado pela IBM de 400 milhões de dólares. Este novo processador, baseado na arquitetura Power 64 bits, suporta todo o legado do PowerPC de 32 e 64 bits. A utilização inicial deste processador foi destinada ao console de jogos PlayStation 3 da Sony, porém a sua aplicabilidade é infinita, dos pequenos computadores com aplicações para manipulação de vídeo até as plataformas altas, mainframes. Hoje os novos servidores IBM Blade QS20 para computação de alta performance utilizam Cell. Ainda na IBM mainframes receberão processadores Cell B integrados por meio de adaptadores PCI. No dia a dia dos consumidores finais, aparelhos de televisão digital, media centers, aparelhos com Blu-ray e dispositivos embarcados serão fabricados com processador Cell. Como funciona o Cell? Os núcleos é a primeira característica marcante no processador CELLB, sua divisão interna. Ele possui 9 núcleos de processamento, algo absolutamente inovador e sem comparativos no mercado atual. Destes 9 núcleos, 8 são SPS e um PPE, Power Processor Element. É um processador PPC de 64 bits, Dual Thread, que funciona tanto em 64 bits quanto em 32 bits. Possui um cache L1 de 32 qubits e um cache L2 de 512 qubits. O PPE é responsável pela direta comunicação com o sistema operacional, divisão de tarefas, para si, e para o CSPS, e alocação de recursos. Ele é otimizado para o processamento intensivo de tarefas. SPE, Synergistic Processor Element são os processadores de núcleo RSC especializados em computação vetorial, ou seja, o processamento de uma mesma instrução para um grupo de dados em um vetor, também chamado de Single Instruction Multiple Data, SIMD. Os núcleos SPE foram desenvolvidos para suportarem programação de alto nível, como C++, com instruções específicas relacionadas à manipulação de conteúdo rico, ou seja, computação gráfica de áudio, jogos, novos métodos de interação homem-máquina. Os SPS são otimizados para o processamento intensivo de dados computacionais. Dessa forma, os 9 núcleos do processador oferecem ao desenvolvedor de aplicações uma plataforma multiprocessada com suporte real computação paralela. Ambos PPE e SPE são dependentes um do outro, uma vez que o PPE está mais ligado ao controle de tarefas do sistema operacional e portanto direciona o fluxo de dados inicial de processamento. Já os SPS são independentes no que tange o processamento. Eles são capazes de executar seus próprios programas e threads ao mesmo tempo que outro SPE está rodando um programa diferente. Cada SPE tem completo acesso à memória, shared memory, através de um controlador DNA para cada SPE. Isso permite o fluxo simultâneo de dados entre memória e processador independente e ao mesmo tempo que os outros processadores. O método de acesso à memória dos núcleos SPE são a maior diferença em relação ao PPE e é a grande inovação presente no processador CELLB, uma vez que com este recurso o ciclo de máquina permite uma execução de instruções mais rápida e com maior conteúdo vindo da memória. AIB. O AIB é um caminho de comunicação de comandos e dados entre os núcleos dos 8 processadores e os controladores de memória I/O, pelo qual os núcleos do processador podem fazer acesso de leitura e gravação simultaneamente e independente da ação de outro núcleo. O AIB suporta completo acesso às áreas de memória e operações multiprocessadas simétricas. Com este desenho, o processador CELLB está otimizado para a construção de clusters de processadores, MIC. Outra parte do processador a ser detalhada é o MIC, Memory Interface Controller. Trata-se de um dispositivo on-chip responsável pela interface de controle de memória entre o AIB e a memória física a ser utilizada pelo processador. O MIC suporta até 2 interfaces Rambus XDR que juntas podem variar de 64 bits até 64 GB de memória DRAM, BI. A última parte a ser apresentada é a explicação do BI,
Broadband Engine Interface, a área responsável pela comunicação com os dispositivos de entrada e saída. O BI é composto por três interfaces de controle de O, B e C, Broadband Interface Controller, IOC, Input Output Controller, e C, Internal Interrupt Controller. Estas três interfaces juntas permitem o gerenciamento de transferência de dados entre o web e os dispositivos de entrada e saída de dados, bem como a tradução dos endereços de tais dispositivos e o processamento de comandos relacionados aos mesmos. O PS3 também tem o RSX Reality Synthesis, é uma unidade de processamento gráfico, GPU, proprietária desenvolvida pela Nvidia e pela Sony para o console de jogos PlayStation 3. É uma GPU baseada no processador gráfico Nvidia 7800 GTX, segundo a Nvidia. É uma arquitetura híbrida G70/G71, anteriormente conhecida como NV47, com algumas modificações. O RSX tem pipelines de sombreamento de pichel e vértices separados. A GPU faz uso de 256 MB de RAM GDDR3 com clock de 650 MHz com uma taxa de transmissão efetiva de 1,4 GHz e até 224 MB da memória principal XDR de 3,2 GHz via CPU, máximo de 480 MB. Agora você pode estar pensando, você pode instalar uma placa de vídeo melhor no PS3, pois a placa de vídeo do PS3 é só de 256 MB, e os Xbox 360 tem uma placa de vídeo de 512 MB. Existe uma maneira de substituir a placa de vídeo no PS3 com um melhor e existe um limite para quanto pode instalar. Há muito poucos jogos de PS3, particularmente Skyrim, QLAG, porque a placa gráfica não é bom. Você está brincando comigo? O PS3 usa Nvidia RSX como uma GPU que é muito melhor do que o Xenon Jat que usa o 360. O 512 MB não é apenas para a GPU, vai para outras partes do sistema que torná-lo pior total para gráficos e outras partes do sistema. O RSX tem a 256 MB dedicada para gráficos apenas. A CPU é o que faz o PS3 tão poderoso, embora, em outras palavras, o 360 não pode sequer começar a comparar com o PS3 em termos de gráficos e tudo mais. Geral, você não pode substituir a GPU e você dá no anti-TO porque o PS3 é melhor. A GPU é soldada na placa do PS3 e o PS3 é projetado para usar o RSX, nada mais. O RSX foi realmente personalizado, feito de Scratch especificamente para o PS3. É por isso que é tão maldita e impressionante uma vez você otimizar gráficos.